Esse desconto até existe, Guga. Pena que não se aplica a você, né? Barril. Mas vamos nessa. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite aos presentes. Boa noite, Adeilma Carvalho, Alicia Silva, Bruna Maiara, Cláudia Sanches, Cleiton Santos, Desiane Oliveira, Beraldo Filho, Dielen Pinheiro, Fabrícia Matos, Gabriel Conceição, Gabriel da Silva, Giovana Andrade, Gisele Gomes, Grazi Ambrose, Grazi Irata, Guga Nascimento, Jamília Alcântara, Gel Bahia, João Mar, Laércio, Luciana, Matheus Soares, Michele Carvalho, Milena Santos, Nay Lopes, Paloma Oliveira, Pedro Lucas, Priscila Souza, Sueli Teixeira, Tony, Vanessa Rezende, Wesley Oliveira e chegando agora, o Willy Ferreira. Boa noite a todos. Galera que assiste na modalidade gravada, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei qual é o horário que você está vendo essa aula, mas vamos dar início à nossa aula número 4, a correção do simulado 04, o nosso simulado geral, o último simulado dessa turma do PTC. Lembrando que na próxima quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 30, a gente vai ter a nossa aula Direito em Foco, com o tema Provas do Processo Penal. Beleza? Mas sem delongas, vamos lá começar a nossa correção. Deixa eu compartilhar aqui em a tela com vocês. Todo mundo aí com o seu simulado na mão. Vamos nessa. Vamos nessa. Questão 1. Érica, brasileira nata, 25 anos de idade, é advogado. Rogério, brasileiro naturalizado, 30 anos de idade, é professor. Sandra, brasileira nata, 36 anos de idade, analfabeta, é comerciante. Érica, Rogério e Sandra querem se candidatar ao governo do estado em que residem nas eleições de 26. Considerando apenas as informações fornecidas nessas situações, letra A. Érica, Rogério e Sandra poderão exercer o cargo pretendido. Cadê esse povo? Peraí, meu... Pronto. Letra A. Érica, Rogério e Sandra poderão exercer o cargo pretendido. Letra B. Apenas Rogério poderá exercer o cargo. Letra C. Apenas Érica e Sandra. Letra D. Apenas Érica. E letra E. Apenas Sandra. Gabarito, meu povo. Gabarito, letra B, letra B, letra E, letra B, letra B. Pessoal, vamos cá. Vamos destrinchar, né, a nossa questão. Uma questão da FCC de texto, a gente já sabe que o núcleo, o assunto principal da questão, são os chamados direitos políticos. Beleza? Até aí, zero dúvida. Especificamente, a questão está tratando do artigo 14 da Constituição, parágrafo 3º, que trata ali dos requisitos de elegibilidade. Beleza? Pronto. E observe que a questão foi taxativa, ó, considerando apenas as informações fornecidas. Ou seja, não dialogue com a questão, não brigue com a questão. Vamos trabalhar apenas com o que ela nos forneceu. Dito isso, por obviedade, acredito aí que a maioria tenha acertado, gabarito, letra B de Bravo. Gabarito, letra B de Bravo. Apenas Rogério poderá exercer o cargo pretendido. Vamos lá. Como é o nome dela? Érica. Não poderá, por quê? Porque Érica tem menos de 30 anos, que é a idade necessária para governador do estado. Não confunda com os 35, que é para presidente, vice e senador da República. Beleza? Então, Érica, por essa razão, já está descartada. Sandra é brasileira nata, ok, tem idade para tal, tem, porém, ela é analfabeta. E a gente precisa lembrar que analfabetos são inelegíveis. Logo, ela não pode concorrer ao pleito. Anote a regra do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição. Beleza? Artigo 14, parágrafo 4º da Constituição. Então, gabarito da primeira questão, tome nota, gabarito letra B de Bravo.
galera aí já sabe mais do que o ideal que todos os artigos, todas as anotações, os comentários feitos estão lá no simulado comentado que vai ser disponibilizado no grupo. Beleza? Então, se preocupe em prestar mais atenção na aula do que necessariamente sair anotando à torta e à direita. Beleza? Galera, ficou alguma dúvida na questão 1? Ficou alguma dúvida na questão 1? Tá de boa? Valeu, Vanessa. Valeu, Ade, Pedro. Brigadão, Lu. Valeu. Seguindo. Vamos nessa. Mesmo concurso? Mesmo concurso. Mesmo concurso. Vamos nessa. Questão 2. Santiago, filho de chilenos, nasceu no Brasil quando seus pais aqui estavam visitando amigos brasileiros. Ok? Ariane, filha de brasileiros, nasceu no México quando seus pais lá estavam a serviço do Brasil. Certo? Galera, eu vou destacando aqui, você já vai criando na sua cabeça o que Santiago e o que Ariane são. Beleza? Mariela, filha de brasileiros, nasceu na Alemanha quando seus pais estavam lá passando férias, tendo sido registrada em repartição brasileira competente. Ok? Santiago, Ariane e Mariela desejam um dia ser presidente da República do Brasil. Com base apenas nessas informações fornecidas, desde que cumpridos os requisitos legais, letra A, apenas Mariela poderá exercer o cargo, apenas Santiago e Mariela poderão exercer o cargo, apenas Ariane e Mariela poderão exercer o cargo, apenas Santiago e letra E, Santiago, Ariane e Mirela poderão exercer o cargo que pretendem. Gabarito. A questão boa da FCC, viu? Boa, meu povo. Boa. Estou gostando de ver. Gabarito, letra E de eco. Gabarito, letra E de eco. Uma questão que mistura o artigo 14, direitos políticos, e o artigo 12, nacionalidade. Galera, atenção. Atenção, atenção, atenção. Nacionalidade. Nas últimas provas agora, foi um dos assuntos mais cobrados. Posso até afirmar que o assunto mais cobrado em direito constitucional, nas últimas provas que eu analisei construindo aqui nesse último mês, né, construindo aqui os simulados do PTC, nacionalidade foi o que mais foi cobrado. Beleza? De longe. Galera, só recapitulando, a gente tem na hipótese de Santiago, ele nasce no Brasil, filho de estrangeiro. Aqui eu estou falando do ius solis, o direito ao solo, beleza? Ariane, ela nasce fora do Brasil, mas os pais estão lá a serviço, então possui vínculo com a pátria mãe. Nesse caso, utiliza o critério do ius sanguinis, beleza? Ou ius sanguinis, tanto faz. E, por fim, Mariela nasceu fora do Brasil, os pais de férias, porém, ela foi registrada em repartição brasileira competente. Nesse caso, os 3 aí são brasileiros natos. Beleza? Ah, professor, achei que cadê Mariela seria naturalizada? Não. Naturalização, eu falo no artigo 12, parágrafo 2º. E essas 3 hipóteses estão no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Beleza? Alguma dúvida na questão 2, gente? Alguma dúvida na questão 2? Massa. Importante, muito importante, galera. Muito importante. Quando você pegar uma questão de texto e for necessário fazer a leitura do texto, sempre vá destacando aqueles aspectos que te levam a interpretar de forma mais fidedigna a questão, tá bom? Isso auxilia na hora da interpretação. Questão 3. CESP, Polícia Federal, Perito Criminal. Com base no disposto da Constituição de 88, em seus princípios e normas, julgue o item a seguir. Os corpos de bombeiros militares integram um sistema de segurança pública,
a eles incumbindo a execução das atividades de defesa civil. Verdadeiro ou falso? Ou melhor, certo ou errado? Certo ou errado? Boa. Boa, 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 boa. Gabarito, certo. Gabarito, certo. Tome nota, por favor. Artigo. Artigo 144, parágrafo 5º. O mesmo parágrafo que fala da polícia militar. Beleza? O mesmo parágrafo que fala da polícia militar. E, rapidinho, galera, aqui eu só vou abrir um parêntese, tá bom? Só um parêntese rápido. Com relação aí à alteração de idade para o concurso da polícia. Ontem eu fui responder uma das caixinhas, né? E aí, meu direct hoje encheu, eu achando que era o povo querendo saber do PTC, não, era perguntando da idade. Mas vamos lá. Pessoal, o projeto de lei vai aumentar, sim, vai aumentar, vai aumentar. Agora vai aumentar para 35, né? Como você já está com 42, aí já não vai ser mais abrangida, né, querida? É até 35 e acabou. Pois bem, se ligue. Galera, o projeto vai ser aprovado, tá bom? Mas, o projeto vai ser aprovado. Mas eu tenho resistência a acreditar, presta atenção, eu tenho resistência a acreditar que para o próximo edital a gente já vai ter essa alteração, tá bom? Eu tenho resistência a acreditar. Por quê? Porque, segundo as conversas de bastidores, o edital, segundo as conversas de bastidores, não. O comandante-geral da polícia falou que o edital vem agora, fim do ano, com prova em janeiro, não é isso? E eu acho pouco provável o projeto ser publicado até lá, beleza? O projeto se tornar lei e ser publicado até lá. Dito isso, para a galera que tem mais de 30, o que é que deve fazer? Continuar se preparando. Por quê, pessoal? A gente vai entrar agora, na verdade, a gente nós já estamos, né, em campanha política. E ano que vem tem eleição. Por causa do voto, aí, galera, tudo se transforma. Tudo se transforma. Por causa do voto, em 2022, nós tivemos concurso da Polícia Militar, oficial e soldado, Polícia Civil, DPT. Isso só na área de segurança, sem contar bombeiro, tanto oficial quanto soldado, em 2022. Na área da saúde tivemos concurso e na área da educação tivemos concurso. Então, quando chega nessa fase da eleição, tudo dá certo, beleza? Porém, como a gente já está no fim do ano, vem um recesso de final de ano aí dos deputados, eu acho pouco provável que essa lei vai ser aprovada já no próximo edital. Contudo, não se espante desse edital ser atrasado para contemplar essa lei. É uma segunda possibilidade. Professor, você acredita? Não. Eu acredito que este edital vem com a idade de 30 anos, beleza? Até mesmo porque a publicação da lei pode estabelecer uma vacácio, né? Um período de aplicação, um período de vácuo ali da vigência, pode estabelecer uma vacácio legis de, por exemplo, 45 dias, 180 dias, e aí o edital não vai ficar esperando até lá, porque temos eleição. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não comemore. O que você tem que fazer é se manter preparado, beleza? Ficar apto a concorrer. Porque aí, se o edital, vamos supor que tudo dê certo, se você continuar estudando, o pessoal vai dizer, ó, fulano deu sorte, na vez dele, virou para 35, deu sorte aqui, ó, que deu sorte. Você que não estivesse estudando, você que não estivesse no papiro, não, para saber se você ia conseguir concorrer a essas vagas. Então, faça a sua parte. Você não controla o que acontece lá no Congresso.
você controla os seus estudos. Então, portanto, estude. Mantenha-se preparado, mantenha-se pronto. A dica que eu já deixo para vocês aqui. Se você está estudando para carreiras policiais e você não quer perder edital, estude nas básicas. Português, informática, raciocínio lógico, pode emendar com matemática aí também, beleza? E em direito, você estuda direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, beleza? Legislação extravagante e acrescente uma pitadinha ali de direitos humanos. Pronto. Com essas disciplinas, você está pronto para qualquer concurso, carreira policial. Beleza? O que for surgindo de novidade, você vai acrescentando, mas essa é a base, é a estrutura de qualquer edital de carreira policial. Beleza? Gel, já joguei para cima. Aula 4, já joguei para cima. Tô nem aí que está sendo gravado. Vamos nessa. Vamos nessa. Não comento mais sobre o aumento de 35 anos. Fechado? Quem quiser, se aparecer gente nova, eu vou recortar essa parte aqui do vídeo e vou enviar. Não comento mais não, já estou cansado. Questão 4. Com base na Constituição Federal, a respeito dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. 1. Eu já quero... O Sueli, hoje era feriado, eu trabalhei. Só para começar. Com base na Constituição Federal, a respeito dos servidores públicos. Galera, atenção. Servidores públicos é o nosso núcleo da questão, né? E ele pediu com base na Constituição. Então, eu já adianto que a gente vai estar tratando do artigo 37 da Constituição. A resposta, obrigatoriamente, vai estar lá. Fechado? Então, vamos nessa. Deixa eu só fazer um ajuste aqui de tela. Pronto. Letra A. Em caso de prática de improbidade administrativa, o agente será preso. Em caso de prática de improbidade administrativa, o agente será preso, perderá a função pública, terá seus direitos públicos suspensos e deverá ressarcir ao erário. Certo ou errado? Errado. Tome nota, que é letra A, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Beleza? Não temos prisão. Tá bom? Por improbidade, não temos prisão. Letra B. Não serão computados no limite remuneratório constitucional as parcelas de caráter indenizatório, expressamente previstas em lei ordinária aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os poderes e órgãos constitucionalmente autônomos. Certo ou errado? Essa, ó, tem cheiro de que está certa. Artigo 37, parágrafo 11, é o nosso gabarito. Gabarito, letra B de Bravo. Artigo 37, anote aqui, ó, na sequência. Artigo 37, parágrafo 11. Galera, deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Se você for lá no portal da transparência, você e procurar os cargos do alto escalão do Estado, você vai ver que muitos deles ultrapassam o teto de remuneração do ministro do STF, beleza? Que é o teto do salário do funcionalismo público. Só que o que isso significa? Que é ilegal o recebimento daquele valor. Por exemplo, em 2018, uma desembargadora, isso é comum, tá bom, gente? Não é para ter espanto, não, mas eu estou falando de 2018 porque eu fui lá pesquisar. Em 2018, uma desembargadora do Tribunal de Justiça, daqui do Estado da Bahia, em novembro, ela recebeu mais de 500 mil no contra-cheque. 500 mil reais no contra-cheque. Você fala, meu Deus, que absurdo. Verba indenizatória. Verba indenizatória. Beleza? Estipulado em lei. Isso daí não é o vencimento ordinário dela. Se não é o vencimento ordinário, não tem legalidade nenhuma. Não está ferindo o teto remuneratório. Porque uma coisa é vencimento. Outra coisa são parcelas indenizatórias. Beleza? Compreendido? Fechou aí? Artigo 37. Essa questão, copia e cola de lei seca. Tá bom? Artigo 37, parágrafo 11. Tome nota.
Letra C. Concedida, a aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição, salvo para os agentes vinculados ao regime geral de previdência social. Aqui, galera, o erro é esse salvo, ó. Inclusive para quem está no regime geral de previdência. Beleza? O erro aí da letra C é a exceção. Letra D. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão, em qualquer hipótese, pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, vedado o exercício do direito de regresso contra o responsável em caso de culpa. Galera, aí eu estou falando da responsabilidade civil do Estado. Beleza? Artigo 37, parágrafo 6º. E, por fim, para a gente arrematar, letra E, o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo investido no mandato de prefeito ou vereador, será automaticamente afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração falsa. Qual erro? Qual erro, vereador? A faculdade de optar pela remuneração só cabe ao cargo de prefeito. Beleza? Artigo 37, não, artigo 38. 38. Fala da remuneração dos servidores com mandato eletivo. Artigo 38 da Constituição. Alguma dúvida, galera, na questão 4? Sim ou não? Questão puramente lei seca. Qual é a banca? Qual é a banca dessa daí? Para eu não ter que voltar aqui. Qual é a banca da 4? VUNESP. VUNESP, eu achei que era FCC. Mas VUNESP também é copia e cola de lei seca. Seguindo. Questão 5. Marilda está sendo investigada por crime de fraude em licitação promovida pela Caixa Econômica Federal. Apresentado o relatório pela autoridade policial, o membro do Ministério Público Federal competente ordena o arquivamento do inquérito policial, por não vislumbrar indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia. Nesse caso hipotético, a empresa pública vítima, certo? Letra A. Não concordando com o arquivamento, poderá, por meio de sua chefia, a quem couber a representação judicial, apresentar mandado de segurança perante o Tribunal Regional Federal competente. Letra B. Não concordando com o arquivamento, poderá, por meio de sua chefia, a quem couber a representação judicial, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial no prazo de 10 dias do recebimento da comunicação. Letra C. Não poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. Letra D. Não concordando com o arquivamento, poderá, por meio de sua chefia, a quem couber a representação judicial, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação. E letra E. Não concordando com o arquivamento, poderá, por meio de sua chefia, a quem couber a representação judicial, apresentar recurso em sentido estrito ao TRF competente dentro do prazo legal. Gabarito, meu povo. Parabéns. Parabéns. Uma salva de palmas para vocês. Gabarito, letra D de Delta. Artigo 28. Artigo 28. Parágrafo 1º do CPP. Do CPP. O nosso fundamento. Como é que funciona, galera? Como é que funciona? Explicando para vocês a nova dinâmica de arquivamento do inquérito. A gente faz o arquivamento, né? O chamado arquivamento interno. Por que interno? Porque ocorre dentro do Ministério Público.
O Ministério Público recebe o inquérito. O Ministério Público analisa o inquérito. Se não houver motivo para a denúncia, não tem indício de autoria, não tem indício de materialidade, o MP, então, promove o seu arquivamento. Esse arquivamento é um arquivamento interno. Feito esse arquivamento interno, deve ser comunicado o delegado, a vítima e o investigado. Beleza? Um dos três podem apresentar um recurso. Esse recurso não é para o juiz, permanece dentro do MP. Esse recurso vai para a instância de revisão, que é um órgão colegiado dentro da própria estrutura do Ministério Público. Beleza? E aí, esse órgão de revisão poderá adotar as seguintes medidas: manter o arquivamento, e se mantiver o arquivamento, já foi, um abraço. Manter o arquivamento, oferecer, acatar o recurso e oferecer a denúncia, ou designar outro promotor para realizar aquela denúncia. Beleza? Tranquilo? Artigo 28, parágrafo 1º do CPP. Boa questão, essa da FCC. Baseada totalmente em lei seca, mas boa construção. Dúvida na questão 5, gente? Dúvida na questão 5? A melhor matéria, depois de direito penal, a melhor matéria de concurso, direito processual penal. Para a felicidade de todos. Para a felicidade de todos. Questão 6. O negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse públicos denomina-se inquérito civil público, acordo de colaboração premiada, inquérito policial, procedimento investigativo criminal, TCO. Boa, Deraldo, eu explico. Gabarito aqui, galera, gabarito letra B de bravo. Gabarito letra B de bravo, o acordo de colaboração premiada. Cai não, Maurílio, cai não. Pode respirar aliviado, beleza? Ó, pode respirar aliviado. Bora entender isso daqui. Não cai para soldado, mas tranquilamente a Polícia Civil aqui uma questão nesse nível. Pronto, vamos nessa. Bora explicar essa daqui. Galera, já desde 96, que o sistema jurídico brasileiro ele vem abrindo possibilidades para a justiça processual negociada. E o que é essa justiça processual negociada? Copia-se um modelo americano para que, no Brasil, questões penais sejam dirimidas, sejam resolvidas na forma de uma celebração de um acordo. Professor, isso é um absurdo. No Brasil tem? Tem. O acordo de não persecução penal. Antes disso, transação penal. O MP oferece uma proposta para o acusado e o acusado ele aceita ou não. Se ele aceitar, constrói ali os termos da transação penal e um abraço. Beleza? Composição civil dos danos, outra resolução de conflito penal de forma de mediação. O negócio jurídico processual é uma celebração entre as partes. Beleza? Fechado? Pronto. Essa figura do negócio jurídico processual é quando eu tenho duas partes envolvidas, a acusação e a defesa, e elas ali estabelecem alguma espécie de acordo. Professor, isso não é legal, não? Desde que haja previsão legal. Beleza? E aqui o que vai destacar de cara esse gabarito é a afirmação que é um meio de obtenção de prova. Acho que foi o Wesley que comentou aí. Professor, achei que isso aí era denúncia. Denúncia não é meio de obtenção de prova. De todas essas alternativas, a única que é um meio de obtenção de prova é o acordo de colaboração premiada. E qual vai ser a prova produzida no acordo de colaboração premiada? A própria informação apresentada.
Por isso que eu coloquei P. Por causa do meio de obtenção de prova? Foi isso o raciocínio? Pronto, se ligue. Boa, boa, Dera. Boa, 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 boa. Muito boa dúvida. Galera, eu não posso considerar o inquérito como um meio de obtenção de prova, porque a natureza jurídica do inquérito é procedimento administrativo. Quando eu falo de, a gente vai estar tratando exatamente disso, o que é prova, o que é meio de obtenção de prova, o que é elemento de prova na aula de quinta-feira, beleza? Na aula de quinta-feira a gente vai estar falando exatamente sobre isso, para alegria e alívio de Sueli. A gente vai estar falando explicando exatamente sobre isso. Quando eu falo do inquérito policial, eu tenho que lembrar que ele é um procedimento administrativo. E observe, Deraldo, que eu posso ter um inquérito completo, do início ao final, chamado de inquérito infrutífero. Como é, professor? O que é um inquérito infrutífero? É aquele que não produziu nada. Beleza? Não produziu nada. E lembrando que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, eu não posso dizer que o inquérito ele produz prova. Porque prova, eu só tenho prova quando esta prova, esse elemento, ele é submetido ao contraditório judicial. E a gente tem contraditório no inquérito? Não. Então, o inquérito, em regra, ele não produz prova, ele produz elementos de informação. Beleza? Compreendido aí, Deraldo? Deu para dar uma ajeitada aí no raciocínio? Pronto, joia. Beleza, beleza, beleza. Questão 6. Massa. Gabarito, letra B de bravo. Questão muito possível de estar na sua prova da PCBA. Existe algum... Tem sim. Boa pergunta, Wesley. A pergunta de Wesley. Professor, tem algum meio para garantir essa verdade da colaboração premiada, traduzindo a pergunta de Wesley? Como é que eu vou saber que aquilo que o colaborador ele está falando é verdade? Porque a colaboração ela não fica só nas palavras do colaborador. Toda informação que ele apresentar, ele tem que comprovar aquela informação. Tá bom? Não é só de da boca para fora, o quatiá solto no vento, não. Porque se fosse assim, era uma maravilha. Era uma teta. Beleza? Mas não. Ele tem que apresentar evidências de que aquilo que está sendo relatado é verídico. Beleza? Show. Questão 7. Durante uma festa de aniversário, Caio agride fisicamente Vinícius, causando-lhe lesões corporais leves. O caso é registrado por testemunhas e divulgado nas redes sociais. Vinícius, no entanto, afirma que não pretende processar Caio por motivos pessoais. Passada mais de 2 semanas do fato, o Ministério Público propõe ação penal com base no boletim de ocorrência e nos vídeos amplamente divulgados. A defesa, em resposta à denúncia, alega ausência de condição de procedibilidade. Com base nessa situação hipotética, assinar a alternativa correta. Galera do projeto penal, do finado projeto penal, um abraço, saudades. Viu? Mas quem participou do projeto penal não pode errar essa questão. Vamos nessa. Com base nessa situação hipotética, assinar a alternativa correta. Letra A. O Ministério Público agiu corretamente ao oferecer a denúncia, pois, nos crimes de lesão corporal leve, a ação penal é pública e incondicionada. Falso. Trata-se de hipótese de ação penal subsidiária da pública e Vinícius poderia oferecer a queixa-crime após o decurso do prazo decadencial de 6 meses, sem manifestação do Ministério Público. Que confusão terrível essa letra B. Falso também. Falso também. Letra C. Fabrício, a gente está na questão 7, tá bom? Ah, tá. Entendi. Show. Letra C. A ação penal, no caso narrado, é privada, personalíssima, cabendo exclusivamente a Vinícius ou a seu advogado e iniciativa da persecução penal sendo vedado ao MP atuar. Falso. Personalíssima, galera. Ação penal personalíssima eu só tenho em um crime. Em um crime. Qual é o crime?
Qual crime da ação penal privada personalíssima? Não adianta pesquisar no chat GPT. Artigo 236 do Código Penal. O crime de erro essencial a casamento. Beleza? Somente esse. Letra D, o MP, nosso gabarito. O MP não poderia ter oferecido a denúncia, pois o crime de lesão corporal leve, salvo se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, exige representação do ofendido para o início da ação penal. É um crime de ação penal condicionada à representação. E essa representação, ela é o quê? Ela é uma condição de procedibilidade. Ou seja, o procedimento só pode ser iniciado com a representação. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão 7? Sim ou não? De boa? Pronto. Eu fiquei com a dúvida. Qual foi a dúvida? A pessoa, peraí, se tem boletim de ocorrência, foi registrado por quem esse boletim de ocorrência? Não foi pela vítima? E a vítima, quando registra o boletim de ocorrência, ela não está pedindo para o Estado tomar as providências? Não necessariamente. Só que, além disso, a questão ela te apresentou uma informação fundamental. Vinícius não afirma que não vai processar Caio por motivos pessoais. Se a vítima ela já descarta, ou melhor, eu ia utilizar um termo aqui, mas vai confundir com a ação penal privada. Se a vítima ela já descarta de pronto a representação, o Estado não pode fazer nada. Beleza? O Estado não pode fazer nada, ainda que ela tenha realizado ali o registro da ocorrência. E o registro da ocorrência nada mais é do que um registro de ocorrência. Não necessariamente possui natureza criminosa, tá bom? Pare de achar que boletim de ocorrência é denúncia. Pelo amor de Deus. Você perdeu um documento. Imagine, isso acontece. Você vai fazer a prova, você não. João vai fazer a prova. No dia anterior à prova, na noite anterior à prova, João, estudando, perdeu o documento. Não sabe onde guardou a CNH, a carteira de habilitação. Não sabe onde guardou. Ele vai fazer o quê? Se ele perdeu, teve o documento extraviado, se o documento foi perdido, ele vai registrar o quê? Ele vai registrar um boletim de ocorrência de perda, extravio de documento. E eu te pergunto, perder documento é crime? Não. João apenas registrou uma ocorrência. Qual foi a ocorrência? Perda de documentos oficiais. Pronto. Dúvida na questão 7? Tá de boa, né? Tô gostando de ver. Questão 8. Essa daqui precisa ler o texto, tá bom? E aqui, galera, vamos nessa. Questão de itens. Eu não sou de ficar estipulando regras para vocês, mas como aqui tem uma galera nova, uma galera que está chegando hoje, nossos convidados da tríade, o que é que eu oriento a vocês em questão de itens? Eu sei que a maioria faz por eliminação, tá bom? E até hoje vem dando certo, graças a Deus. Mas você vai lembrar disso quando der errado, beleza? Então, a questão de itens, o que é que você faz? Você resolve em cima, você primeiro resolve os itens, depois você confere. Não faça por eliminação, porque se porventura você fizer uma leitura equivocada, você pode eliminar a resposta correta, beleza? Já fica essa advertência. Vamos lá, questão 8. De acordo com o Código de Processo Penal, depois de receber o APF no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado, constituído ou membro da defensoria e o membro do MP. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes na lei processual penal e se revelarem inadequadas ou insuficientes
as medidas cautelares diversas da prisão. Item 3, entregar ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. E 4, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Item 1, 2, 3 e 4. Quais desses estão certos? Lembrando que ele pede o correto, viu, gente? Gabarito D, D, 1, 2 e 4. Perfeito, galera. O errado aqui é o item 3. Beleza? Quem entrega o recibo do preso não é o juiz, é o delegado. Ou melhor, recibo de preso não. A nota de culpa não é o juiz, é o delegado. Tá bom? Isso não é feito na audiência de custódia. Isso é feito na lavratura do APF. Gabarito, letra D de delta. Beleza? Gabarito, letra D de delta. Para quem quiser tomar nota, ou melhor, de acordo com o Código de Processo Penal, depois de receber o auto, vamos aqui, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Porque aqui eu já vou puxar a sardinha para minha brasa. Cadê vocês aqui? Todo mundo aí visualizando o CPP? Código de Processo Penal? O Guga, se ligue, se ligue, se ligue. É para evitar prisões arbitrárias, tá bom? Claro que tem uma questão de segurança e tal. Por exemplo, era muito comum, e de vez em quando eu pego lá no trabalho, era muito comum no depoimento do condutor, que geralmente era o policial militar, o indivíduo, e aí também fica, a galera parece que não raciocina, né? Na qualificação do condutor, né, perguntava nome, idade, endereço, mãe, filiação, tal. Os caras colocavam as informações dele, cidadão. Nome, endereço da casa, nome completo, aí não muda, né? Endereço da casa, data de nascimento e tal. Hoje, a melhor forma de qualificação é, se o indivíduo que prendeu foi um policial em serviço, as informações prestadas devem ser relacionadas à instituição que ele está vinculado. Por exemplo, o nome completo, aí não muda. Mas ao invés de eu colocar o RG, o CPF do cidadão, eu coloco a matrícula. Perceba, já é uma garantia maior. Ao invés de colocar o endereço da residência, eu coloco o endereço da lotação, da unidade em que o agente ele é lotado, justamente para trazer aí uma proteção maior. Beleza? CPP, todo mundo visualizando. Deixa eu dar um zoom aqui, bacana. Artigo 310. Veja só. Se o seu enunciado não é copia e cola disso aqui. Após receber o APF no prazo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou defensor e o membro do MP. E essa audiência o juiz deverá, fundamentadamente, 2 pontos. 1, 2 e 3. Exatamente as alternativas, os itens que estão corretos. Galera, não falei isso ainda na aula de hoje. Não falei isso na aula de hoje ainda. Mas é fundamental fazer a leitura de quê? Tá bom. Fundamental fazer a leitura de lei seca. Eu estou te mostrando aqui, fiquei até nervoso, eu estou te mostrando aqui, que a questão, o examinador preguiçoso, ele pegou o caput do artigo, colocou no enunciado, e os incisos ele colocou como itens, e te pediu o gabarito. Simples assim. Simples assim. Examinador preguiçoso.
Preguiçoso. Quem está em débito, eu? Ah, tá, Gel. Gel, esquece isso aí, pô. Esquece isso aí. Porra, velho. Aí eu passo vergonha. Aí eu passo vergonha. Teve essa promessa, verdade, verdade. Verdade, mas não consegui executar, velho. Não consegui executar. O problema é que eu tenho ideias boas. Eu tenho ideias, tá gravado, né? Eu tenho ideias boas. Só contextualizando aqui pra galera. Eu tinha prometido que eu ia fazer um teste com a galera do PTC, que era para forçar todo mundo a fazer a leitura da lei seca. Qual era o que a gente ia fazer? Eu ia lançar o link na. Um ano não venha com essa. Um ano não tem, não. Eu ia lançar o link do Meet e abrir o Meet e eu ia fazer a leitura da lei seca e vocês iam fazer a leitura da lei seca durante 10 minutos. Isso era para forçar todo mundo a fazer a leitura de lei seca, para mostrar que dá para fazer a leitura da lei seca. Só que aí o professor, pô, a ideia é massa, pô, a ideia é massa. Mas daí colocar na prática, aí foi difícil. Aí ficou difícil. Eu inventei essa ideia com minha esposa grávida. Aí já perdi qualquer argumento, né, gente? Aí já foi qualquer argumento. Mas leiam a lei seca. Leiam a lei seca. Vamos nessa. Deixa eu ver aqui o chat. Pois é, Alicia. Pois é. Em off, eu vou anunciar amanhã. Vou anunciar amanhã, mas já falar aqui, ó, para a galera que está aqui no PTC no ao vivo. Vademecum do CFO, Vademecum de soldado, CFO PM, soldado PM e Polícia Civil, atualizadíssimo. A atualização ocorreu no dia 24, 26 e 27. Está pronto, tá bom? Está pronto, pronto. Quem já comprou o Vademecum da Polícia Civil, pode ficar de boa, só falar comigo, tira uma foto da capa, me manda, que aí você vai receber a atualização no frisão, gratuita, beleza? Fechado? Pode ficar de boa. Inclusive, galera, quem vai fazer Polícia Civil teve atualização na lei orgânica da Polícia Civil, este ano. E a maioria dos sites, Jus Brasil, está desatualizado. No site da PCBA, o arquivo de download está desatualizado. Porque a atualização foi de 5 de setembro desse ano. A atualização foi mês passado. O seu Vademecum está atualizado, porque eu sou barril dobrado. Beleza? Mas a maioria das legislações aí, onde foi que o senhor conseguiu, professor, essa legislação tão novinha assim? Óbvio, Assembleia Legislativa. Tá bom? Então, o Vademecum está, ó, top. E ainda tem um plano de leitura para você não ter desculpa de desorganizar a leitura de lei seca. Mas vamos nessa. Questão 9. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas dos autos do processo, não apenas, muito bem, Deraldo, muito bem. Aí, detalhe, esse da Polícia Civil, mesmo atualizado, acabou ficando um pouco menor, 616 páginas. O outro era 647, se eu não estiver enganado. Esse daí a gente conseguiu reduzir um pouco menos, fazendo alguns ajustes ali de layout e tal. Ficou massa. Questão 9. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas dos autos do processo, não apenas as provas ilícitas, mas também aquelas que delas derivem, ressalvadas as hipóteses que não se evidencie nexo de causalidade entre a prova ilícita e a derivada, ou quando puder ser obtida de uma fonte independente daquela. Certo ou errado? Certo ou errado? Certíssimo. Mais uma questão, copia e cola de lei seca. Artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Teoria da fonte independente da prova ilícita. Tá bom?
teoria da fonte independente. Mais um assunto que na aula de quinta-feira a gente vai tratar, beleza? Serendipidade, teoria da fonte independente, encontro fortuito de provas, beleza? Quinta-feira a gente se encontra. Ô, Suelen, é o número exato. Olha que menina problemática, velho. Reclama de tudo, velho. É o número exato aí E se eu me retar, eu faço um simulado geral só de processo penal. É. A minha reclama de tudo, pô. Esdorra. Pois bem, questão 9. Galera, no simulador, no gabarito comentado, tem a indicação de todos os artigos, beleza? Então pode ficar sossegado. O Wesley, voltei aqui no chat, versão impressa não, mas eu acho que ela tá aí online. Bruna, se você quiser imprimir, qualidade top, preço camarada, procure aí, Bruna Maiara, acho que ela tá aqui no chat. Dá um salve aí, Bruna. Dá um salve aí, um joinha. Ó, ela já fez o piso, já fez o jabá dela aqui, ó. Eu anunciando a menina, agora que eu vi. Pô, aqui é ligeiro. Ela já fez o marketing dela. Pô, aqui é ligeiro. Menino que menos anda voa. Calma, Bruna. Pera aí, pô. O Badimec eu vou anunciar ainda amanhã. Calma, segura aí. Contei aqui para vocês. Agora lá vão vocês espalhar fofoca. Concurseiro e fofoqueiro é o fim. Pelo amor de Deus. Questão 10. Ah, essa é boa. Essa daqui é boa. Para puxar o tapete de um bocado de gente. Para efeitos penais, assinale a alternativa que conceitua funcionário público. Qual artigo, ou melhor, qual artigo do Código Penal que tem a definição de funcionário público? Eu estou perguntando o artigo mesmo. Qual artigo? Não, não. 327. 37 não. 327. Gabriel, quem já adquiriu o vadimeco da Polícia Civil este ano, me manda foto, beleza, da capa do vadimeco, e aí eu envio a versão atualizada, beleza? Pode ficar de boa. Na verdade, ela digitou certo, né? Ela pensou certo na digitação que saiu errado. 327. 327. Vamos lá. Letra A. Todos aqueles aprovados em concurso público e ou em processo seletivo promovido pela administração pública direta, indireta e os agentes políticos. Todos aqueles aprovados em concurso público e ou processo seletivo promovido pela administração pública direta, bem como os agentes políticos. Todos aqueles que exercem função, cargo ou emprego público, independentemente de concurso ou processo seletivo, ainda que transitoriamente, desde que a função seja remunerada. E letra D, todos aqueles que exercem função, cargo ou emprego públicos, independentemente de concurso público ou processo seletivo, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Gabarito, meu povo. Exatamente. Gabarito, letra D de delta. Gabarito, letra D de delta. Professor, mas eu achei que só seria agente público aquele que fosse aprovado em concurso público. Você está esquecendo dos cargos comissionados, por exemplo. Você está esquecendo a possibilidade do mesário em época de eleição. Beleza? Exatamente. Você está esquecendo a possibilidade do jurado no tribunal do júri. Portanto, todos esses aí são funcionários públicos. Beleza? Gabarito da questão 10, gabarito letra D de delta. Gabarito letra D de delta. Questão 11. Rapaz, eu tô achando, nesse simulado, pelo menos até agora, não teve nenhuma questão assim, carreta, difícil, barril dobrado, não. Mas tá um simulado bem justo. Gostei. Pelo menos até agora. Professor, não é o senhor que elabora o simulado. Não, gente, sou eu.
Mas é tanta coisa que eu faço. É tanto simulado que eu faço, é tanta questão que eu faço, que eu não me lembro das questões que eu coloquei, não. Você vê que, vez ou outra, assim, eu bato o olho e falo, essa é boa, porque na hora que eu estava fazendo lá, de alguma maneira destacou, mas eu não lembro de todas, não. De verdade. Questão 11. O direito penal brasileiro admite basicamente duas espécies de dolo, os denominados dolo direto e dolo eventual. Assinale a alternativa correta no que diz, no que diz respeito às teorias que correspondem, respectivamente, tais espécies. Galera, atenção, atenção, atenção. Ele pediu respectivamente. Então, ele quer a teoria de dolo direto, a primeira, e a teoria de dolo eventual, nesta ordem. Beleza? Gabarito. Maurílio, a pergunta quem faz sou eu, pô. Você bota a letra A, interrogação? Não. Você só pode marcar uma, meu filho. Vai deixar em branco, é? Gabarito, letra A, perfeito. Gabarito, letra A. Teoria da vontade e teoria do assentimento. Teoria do assentimento também você pode encontrar na prova com o nome de teoria do consentimento. Beleza? Teoria da vontade. O agente, ele quer alcançar o resultado. Teoria do assentimento para o dolo eventual. O agente, embora tenha a previsibilidade da ocorrência do resultado, ele age com indiferença, consentindo, assentindo, concordando com a produção desse resultado. Beleza? A letra C, não, 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 não. Teoria da representação, não. Teoria da representação, ela diz que o dolo direto é quando o agente ele vislumbra a ocorrência do resultado e ele quer a ele aceita não, ele quer produzir esse resultado. Aí seria a teoria da representação. A teoria da vontade leva em consideração somente a vontade da produção desse resultado. Beleza? Questão 11, gabarito letra A de alfa. 12. Bom, Júlio está sendo processado pelo crime de latrocínio, circunstanciado pelo resultado morte. Pô, que redundância. Em sua defesa, alega que o falecimento da vítima ocorreu sem dolo de sua parte, confessando, contudo, que o resultado morte adveio de sua conduta culposa, pois, durante a ação de subtração, o projétil de arma de fogo que matou a vítima fora por si disparado imprudentemente. Neste caso, é correto afirmar. Letra A. Na ausência de dolo, não se pode aplicar a causa de aumento, pois houve concurso formal de crimes quais sejam furto, ameaça e homicídio culposo. Letra B. Aplica-se aumento de pena pelo resultado, pois também é criminalmente típica a conduta préter-dolosa. Letra C. Aplica-se a figura qualificada pela ocorrência do resultado, ainda que este decorra de culpa. Letra D. Não havendo previsão culposa para o latrocínio, não se pode aplicar a causa de aumento. Letra E. Na ausência de dolo, não se pode aplicar a qualificadora, pois houve concurso formal de crimes, quais sejam roubo simples e homicídio culposo. Gabarito, gente. Boa questão. Essa não é difícil, não, mas é uma boa questão. Gabarito, letra C, letra C, letra C, letra B, letra B. Vamos lá. Gabarito, letra C de Charlie. E aí eu explico. Deixa eu até colocar ela aqui, ó. Súmula 611 STF. Galera, veja só. Veja só.
O latrocínio, ele é um roubo circunstanciado pela morte, tá bom? Pelo resultado morte. Esse resultado morte, ele pode vir a título de qualquer coisa, beleza? Ele pode vir a título de qualquer coisa, desde que a morte seja vinculada diretamente à conduta do roubo. Não se esqueça que o latrocínio é um crime contra o patrimônio, beleza? É um crime contra o patrimônio. E por que eu coloquei a súmula 611 do STF aí? Justamente porque ela explica que o latrocínio ele estará consumado se a vítima morrer. Se a vítima morrer, latrocínio consumado. Independentemente do que aconteceu com o patrimônio. Beleza? Ah, levou o patrimônio e a vítima morreu. Consumado. Levou o patrimônio e a vítima ficou viva. Latrocínio tentado. Não levou o patrimônio e a vítima morreu. Latrocínio consumado. Beleza? Se a vítima morrer, o crime está consumado. Quem marcou a letra B de Bravo, aplica-se o aumento de pena pelo resultado, pois também é criminalmente típica a conduta préter-dolosa. Cuidado. Primeiro, eu não falo de causa de aumento, beleza? Eu falo de qualificadora. E segundo, o crime de latrocínio, ele não é uma outra coisa senão um préter-dolo. O dolo é de roubar. A culpa, ela vem no ato de matar. Então, seria, nesse caso, sim, um crime préter-doloso por excelência, que nem a lesão corporal seguida de morte, a tortura seguida de morte. O latrocínio é o próprio roubo seguido de morte. Nesse caso, préter-dolo, com certeza. Beleza? Mas o erro da questão aqui é afirmar que aplica-se o aumento da pena. Não falo de majorante, não falo de causa de aumento de pena, mas falo sim de qualificadora. Beleza? Gabarito, letra C de Charlie, questão 12. Alguma dúvida, meu povo? Alguma dúvida? Show, Deraldo, massa. Pessoal, me tira uma dúvida aqui. Me tira uma dúvida. Vocês vão tirar essa dúvida. E se a vítima, ela morre pelo susto no roubo? João encosta em Maria, uma idosa, aponta a arma e fala: perdeu o bagulho, tá doido. Maria olha para a arma, infarta e morre. Nesse caso, é latrocínio? Boa, D. A D foi a primeira. Não, não é latrocínio, não. Agora explique a D, que eu estou em dúvida ainda. Boa, Tony, gostei. Susto seguido de morte. Galera, atenção. Atenção, atenção, atenção. Estou falando isso, galera, porque isso pode muito bem ser uma questão discursiva, tá bom? Nesse caso, preste atenção. Para que a morte seja vinculada ao roubo, a morte tem que ser. Não, velho, não, não, não. Causa da vítima, não. Mas a morte do latrocínio, ela tem que estar vinculada à violência aplicada. Beleza? E não à grave ameaça. O que isso significa, professor? Que pelo susto, como o Tony colocou, o susto pela morte, nesse caso aí, foi a grave ameaça. Para ser o latrocínio, precisa ter o emprego da violência física, chamada vis corporalis. Se ele tivesse agredido a idosa na cabeça, com coronhada, por exemplo, e ela vinha a óbito por isso, aí perfeitamente. Beleza? Agora, pela grave ameaça, aí não se entende como latrocínio. Beleza? Fechou? Pronto. Tome nota do que eu falei, viu? Pode estar na sua prova discursiva da Polícia Civil. Questão 13.
Um delegado de polícia está relatando um inquérito em que uma mulher teria sido vítima do Boa Noite Cinderela, quando o indivíduo manteve relações sexuais, enquanto ela estava inconsciente. Aponte o crime que a autoridade policial deve imputar ao agressor. Vocês estão vendo a questão 12 ou 13 aí, gente? Para mim também tá 13 ali. Qualquer coisa. Pronto, André, faz o seguinte: saia da sala e entre novamente para atualizar. Beleza? Pessoal, ninguém tem dúvida do que é o Boa Noite Cinderela, não, né? Ninguém tem dúvida, não. Massa. Nesse caso, aqui, claramente, a vítima, com Boa Noite Cinderela, ela não tem condições de resistir ao ato. Nesse caso, só pode ser perfeitamente, só pode ser gabarito, letra A de alfa. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A. A vítima não pode oferecer resistência. Beleza? Gabarito da 13, gabarito letra A de alfa. Essas questões de direito penal tá muito fácil. Já acabou o direito penal, né? Já, né? Já, pô, as questões fuleiras, velho. A melhorzinha foi essa 12 aí do latrocínio. Essa questão muito fácil. Vamos lá. 14. Em atendimento Em atendimento a comunicados realizados por populares, uma guarnição da Polícia Militar do Estado Delta logrou êxito em prender Antônio, porra, logo Antônio, em flagrante delito, em razão da prática de crime de homicídio contra João. Ao se inteirarem da identidade de Antônio, constataram que esse agente tinha se evadido de uma penitenciária mantida pelo Estado Delta cerca de um mês. Pô, essa questão é boa. Essa questão é boa. Lembrei. A gente fez uma parecida com ela, preparando para a Polícia Penal. Fabrícia Barril dobrado. Fabrícia lembra. Preparando para a Polícia Penal. Essa daqui é muito boa, velho. Vamos lá. Em atendimento, vou fazer a leitura que eu me empolguei aqui. Em atendimento a comunicados realizados por populares, uma guarnição da Polícia Militar do Estado Delta logrou êxito em prender Antônio em flagrante delito, em razão da prática de um crime de homicídio contra João. Ok. Ao se inteirarem de quem era Antônio, constataram que esse agente tinha se evadido de uma penitenciária mantida pelo Estado Delta, cerca de um mês antes. Os familiares de João, ao tomarem conhecimento dos fatos, consultaram o advogado em relação à possibilidade de responsabilizar o Estado Delta pelo homicídio que vitimou João. Foi corretamente esclarecido aos familiares de João, em relação à possibilidade de responsabilidade civil do Estado, que, letra A, é cabível o que decorre do acolhimento pelo sistema brasileiro da teoria do risco integral, falso. Temos teoria do risco integral? Temos, para crimes ambientais. Letra B, é cabível, desde que demonstrada a culpa dos agentes do Estado Delta pela fuga de Antônio. Se eu responder essa daqui, eu acabo dando um gabarito, mas essa também está errada. Letra C, é cabível, pois se a fuga de Antônio não tivesse ocorrido, o homicídio contra João não teria sido praticado. Perfeito, 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 mas está errado. Letra D, não é cabível, considerando a existência de nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta de Antônio. E letra E, não é cabível, pois essa espécie de responsabilização sempre, olha as palavras restritivas, estaria condicionada ao fato de o crime ter sido praticado por agentes do Estado. Gabarito, meu povo, por óbvio,
Gabarito letra D de delta. Essa daqui tinha um visíveis, né? Se o nome do estado é delta, só podia ser letra D. Mentira. Sem nada a ver. Mera coincidência. Pessoal, vamos lá. Vamos explicar isso daqui. Presta atenção. Presta atenção. Isso daqui foi uma decisão de um caso. Rapaz, esse caso tem tempo. Mas eu fiz um resuminho lá no gabarito comentado. Beleza? Para vocês. Mas deixa eu explicar como é que funciona isso aqui. Deixa eu até tirar aqui o slide. Presta atenção, tá bom? Presta atenção. Responsabilidade civil do Estado em fuga de preso. Todo mundo sabe que o preso é de responsabilidade do Estado. Tudo que acontece ao preso dentro do cárcere, para o bem ou para o mal, é responsabilidade do Estado. Até aí, tudo tranquilo. Pois bem, qual foi a teoria, ou melhor, a tese levantada? Ora, se o preso custodiado é responsabilidade do Estado e esse preso foge, foi porque o Estado falhou. Esse preso que fugiu, estando à rua, ele vai lá e pratica um crime. Ora, se o Estado não tivesse falhado na sua obrigação de manter a custódia, esse crime teria acontecido? Não. Então, levantou-se a tese de que o Estado deveria indenizar a vítima desse crime do preso fujão, e isso chegou no STF. O que o STF entendeu? Se o crime praticado com o preso tiver uma relação direta com a fuga, aí o Estado é responsabilizado. Se tiver um lapso temporal, não tiver nenhuma relação com a fuga, aí estaria afastada a responsabilidade civil do Estado. Compreendido? Para a gente fechar esse raciocínio, vamos trabalhar com um exemplo. Como é o nome do indivíduo, do bandido aí? Antônio, né? Antônio. Pois bem, vamos aqui. Antônio, ele pula o muro da penitenciária, foge. Nesta fuga, ele vai até a pista, a rodovia, para um carro, rouba o carro para meter o pé. Nesse caso, do roubo do carro, o Estado vai ser responsabilizado. Porque o roubo do carro tem ligação direta, está dentro do nexo causal da fuga do presídio. Beleza? Exemplo 1. Neste caso, como o crime praticado tem relação direta com a fuga, responsabilidade civil do Estado. Agora, se Antônio foge, como foi na questão, passa 30 dias, ele mata alguém, perceba que essa morte praticada por Antônio não tem nenhuma relação direta com o ato da fuga. Nesse caso, a responsabilidade civil do Estado estaria afastada. Compreendido, gente? Beleza, beleza, beleza? Show? Sim ou não? Ah, bom. Valeu, 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 valeu. Deu um delay aqui, achei que o povo tinha sumido. Show, massa, 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 massa. Boa questão essa daqui, viu? Boa questão. Gabarito, letra D de delta. Questão 15. Ah, essa é fácil. Questão de licitação. Galera, lembrando, licitações é uma lei grande, é uma lei extensa, é uma lei insuportável, pior do que processo penal, chata. Chata é minha mulher. Chata é minha mulher. A licitação é insuportável. Falei até mais baixo aqui, né? A gente está em zona perigosa. Mas licitação é insuportável. Você é maluco. Agora. Tony, não posso falar isso não, porque ela assiste todas as aulas. É minha fã número 1 ali. Então não posso falar mal dela, não. Amo minha sogra. Vou fazer assim, amo minha sogra. Voltando. A lei de licitação, galera, é uma lei insuportável. Beleza?
Mas cai, mas cai. Tem problema não, Sueli. Já casou. Agora é responsabilidade minha. Já casou. Mas, de verdade, deixa eu fazer só um aviso aqui para vocês. Essa lei de licitação, ela tem um artigo, o artigo 6º da lei de licitação. Olha a comparação que eu vou fazer para vocês verem o grau de importância. O artigo 6º da lei de licitação está para esta lei como o artigo 5º está para a Constituição. Beleza? O artigo 6º é o artigo mais cobrado quando o tema é licitações. Porque ele apresenta um rol de conceitos. Beleza? Um rol, uma lista enorme de conceitos. O que é cada coisa. E cai em prova, tá aí. Tá aí para vocês. Copiar um conceito e perguntar o que é. Beleza? Então vamos nessa. Conforme a lei de licitações, número 14.133, artigo 6º, é a pessoa, bicho, ficou estranho, né? Conforme a lei de licitações, número 14.133, artigo 6º, é a pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa, manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável o fornecedor ou prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. A referida descrição diz respeito ao conceito de gabarito. Essa daqui dá para você tirar prestando atenção no que você está lendo, tá bom? O indivíduo que se interessa em participar, ele é chamado de quê? Licitante, gente. Perfeito, gabarito letra C. Ah, professor, eu achei que seria a pessoa contratada. Contratada é quem venceu a licitação. Quem vai participar, licitante. Beleza? Essa daí foi de boa, né? Alguém marcou outra que não foi letra C? Só a título de esclarecimento de boa? Não? Ninguém? Mas. Questão 16. Após longa investigação, a Polícia Civil apurou que o agente público João, em março de 24, agindo com dolo, teria percebido vantagem econômica direta para facilitar a contratação de serviços por preço superior ao valor de mercado por parte do Estado de Minas Gerais. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei 8429 de 92, assinale a afirmativa a seguir. João praticou ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Item 2. No curso da ação judicial, será assegurado a João o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a demanda e a sua recusa ou silêncio não implicarão confissão. Item 3. Em caso de condenação em primeira instância, a sentença de procedência estará sujeita ao instituto do reexame obrigatório. Está correto que se afirma em gabarito. Galera, atenção para isso aqui, ó. Ter percebido vantagem. Ter percebido vantagem quer dizer que ele colocou dinheiro no bolso. Colocar dinheiro no bolso é enriquecer ilicitamente, beleza? O item 1 está correto. O item 2, garantia constitucional. O silêncio não será utilizado em seu prejuízo. Gabarito, letra D de delta. Eu nem coloquei aqui na tela, né? Mas eu vi geral aí subindo gabarito, letra D de delta. Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Ok. Calma, pô, não é toda hora não. Não é toda hora não, que aí perde a graça. Questão 17. Professor?
Diga lá, Boa Manu. noite. Tem como o senhor retornar a explicação, porque aqui minha internet caiu Retornar a na hora explicação de de perceber, qual. de Ah, perceber o que o senhor ia falar. pronto, beleza, beleza, beleza. Questão 16. O que eu estava explicando, mano, foi o seguinte: a lei de improbidade administrativa, ela é dividida em 3 blocos de conduta, não é isso? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e contra princípio da administração. Qual é o grande ponto das questões de improbidade? Ela vai pegar uma conduta de um dizer que é do outro, beleza? E qual é o besíveis que eu passo para a galera? Se o indivíduo ele coloca dinheiro no bolso dele ou no bolso de terceiro, enriquecimento ilícito. Se a administração pública toma quebrança, prejuízo ao erário. Se a administração pública ela perde dinheiro, prejuízo ao erário. E o que não tiver no primeiro, o que não tiver no segundo, vai para princípios, condutas que atentam contra os princípios da administração pública. Beleza? Pronto. Dito isso, quando aparece na questão teria percebido vantagem, quer dizer que o indivíduo colocou dinheiro no bolso. Logo, é uma conduta que importa enriquecimento ilícito. O item 1 está verdadeiro. O item 2, isso daqui está na lei de improbidade? Está, mas decorre, galera, do princípio constitucional da não autoincriminação. O silêncio não pode ser interpretado em prejuízo do acusado. O item 2 também está correto. E o item 3, falso. O reexame necessário, eu tenho em caso em que o Estado ele ele tem uma condenação contra ele. Aí temos o reexame necessário. Contra o agente público, nesse caso, o reexame necessário não existe. Beleza? Show. Agora sim, questão 17. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado, sendo que a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada, cuja responsável estiver presa. Certo ou errado? Isso aqui tem cheiro de que está certo, né? O único problema aqui seriam as idades. Mas a idade está correta. Gabarito, certo. 100%. Gabarito, correto. Quem quiser tomar nota, está lá no gabarito comentado. Artigo 8789. Artigo 87. Artigo 87. Artigo 87 e 89 da LEP. 18. A lavagem de dinheiro no sistema financeiro ocorre quando o indivíduo realiza depósitos frequentes de baixo valor. Letra B. A conversão de bens provenientes de crimes em ativos legítimos para dificultar o rastreamento de sua origem ilícita. Um banco autoriza operações financeiras sem comunicar ao Banco Central. Uma pessoa declara renda menor para evitar o pagamento de impostos. Gabarito, gente. Essa daí foi dada, né? Essa daí, bem tranquilo. Gabarito, letra B de bravo. Gabarito, letra B de bravo. A letra D, a gente tem outro crime, mas não de lavagem de dinheiro. Beleza? Esse daqui foi tranquilo. 19. Segundo a Lei 9605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, é circunstância que agrava a pena por crime ambiental quando
não o constitui ou qualifica o fato de o agente tê-lo praticado de forma a atingir, de forma a atingir espécies nativas. Letra B, em colaboração com agentes encarregados da vigilância ambiental. Letra C, em período de defesa à fauna. Letra D, em concurso de pessoas. Letra E, após o cometimento de 2 ou mais infrações ambientais. Gabarito, gente. Lembrando, galera, que a lei de crimes ambientais cai para a Polícia Civil, tá bom? Letra C, letra B, letra A. Gabarito, letra C, meu povo. No período de defesa. Se você gosta de acompanhar notícias, você vai lembrar do caso da pescaria de Bolsonaro. Lembra? Eu não sei se ele chegou a... Boa pergunta, né, Fabrício? Quer que não cai para a Polícia Civil. Eu não sei se ele chegou a ser denunciado, mas eu sei que o caso não foi para frente, não. Mas Bolsonaro ele fez uma pesca em período de defesa, beleza? Ali o período de reprodução. E aí ele foi investigado por esse crime, beleza? Para a gente fechar, não menos importante, questão 20. O guarda municipal Érico foi arrolado, galera, pelo amor de Deus, mantenha sua quinta série fora da sala online, tá bom? A rolada está no rol de testemunhas. Pois bem, o guarda municipal Érico foi arrolado como testemunha em processo por abuso de autoridade pretensamente realizado em praça do município onde exercia suas atividades regulares. Após a regular instrução, o réu foi condenado. Nos termos da lei de abuso de autoridade, constitui efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Letra B. Desagravar a vítima das informações publicadas. Letra C. Retirar as referências dos fatos inseridos em redes sociais. Letra D. Manter o silêncio em decorrência dos fatos discutidos no processo. Gabarito. Isso daqui é fácil. Artigo 4º, inciso 1 da Lei de Abuso de Autoridade. Gabarito, letra A de alfa. Gabarito, letra A de alfa. Lei de abuso de autoridade, eu repito. Quem vai fazer CFO, quem vai fazer Polícia Civil, PCBA, ou qualquer outro concurso que tenha lei de abuso de autoridade. Do artigo 1º ao artigo 8º, você precisa ter no seu coração. Você precisa tê-lo decorado, saber de ponta a ponta. Beleza? Por quê? Porque são os artigos ali que mais caem. Beleza? É fácil errar. Acontece, querido. Acontece nas melhores famílias. É o tipo de questão aí que você não pode perder. A questão fácil. Beleza? Anota aí já, Aderaldo. Anota aí. 19C, Gel. Anota aí. Amanhã, leitura obrigatória. Artigo 1º ao 8º da Lei de Abuso de Autoridade. Beleza? A Lei de Abuso de Autoridade, galera, é uma lei pequena. Cai muito em prova. Tem 40 artigos. E dos 40, apenas 1/5 é o mais cobrado, que é do 1º ao 8º. Beleza? Então, lei de abuso de autoridade do 1º ao 8º, você tem que saber tudo. Fechado? Galera, atenção, antes da gente fazer o encerramento. Próxima quinta-feira, deixa eu confirmar aqui. Exatamente, próxima quinta-feira, dia 30, nossa aula Direito em Foco. Na aula Direito em Foco, a gente vai tratar sobre o quê? Teoria geral das provas, tema de processo penal. Fechado? A aula vai ser ao vivo, quinta-feira, às 19 horas. Ah, professor, não vou poder assistir. Vai, porque eu vou estar na aula de Bruno, não tem problema. Pega a sua modalidade gravada, que eu vou disponibilizar no grupo. Fechado? E atenção, quem quiser permanecer no PTC, da galera aí que já está matriculada, quem quiser permanecer no PTC, o período de renovação já está inaugurado. Beleza? A gente tem aula na próxima segunda, já na turma nova. Então, não coma mosca.
Não fique de borecha para você não perder a sua vaga. A prioridade sempre é de quem já está na turma. Fechado? Galera, muito obrigado. Minha continência e respeito. Um abraço e até quinta-feira. Beleza? Até quinta-feira. Conto com a participação de todos. Valeu? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Excelente semana abençoada por Deus.